Pronto. Vou passar, então, aí a pauta para vocês, tá? Se vocês não estiverem enxergando, podem falar. Peraí. Estão conseguindo ver? Sim? Tá. Então, a gente vai trabalhar hoje, né, ainda, né, semana passada a gente fez a primeira página desse tema, populações americanas e africanas, nós fizemos a página 24, que tem ali 3 exercícios, e a gente já fez, tá? Então, a gente vai dar sequência, e vamos hoje da página 25 até a 32. Pronto? Deu tempo, gente? Tá, vamos lá, então. Meninos, vamos lá, então, tá? Podem pegar, então, a apostila de vocês, aí na página 24 ou 25, né? Tá? Só relembrando, então, a gente começou semana passada com esse tema, depois da avaliação, né? Na primeira página, a gente consegue observar ali um mapa todo colorido, né? Com os continentes americanos e africanos e seus idiomas oficiais, tá? Alguns deles a gente observa que tem mais de um idioma oficial, né? Que nem a Bolívia, que tem 39, né? 39 idiomas oficiais que a gente conseguiu observar. Temos ali o Canadá também, né, que tem 2 idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. Canadá, que faz parte da América anglo-saxônica. Por que que é América anglo-saxônica? Por causa do idioma falado, tá? Juntamente com os Estados Unidos, né? Só que nos Estados Unidos é um idioma só oficial, né? Que é a língua inglesa, ok? Depois a gente tem ali do México para baixo, que é a América Latina. Nós temos, então, as línguas de origem latina, tá? Então, quando eu falo em idioma, eu divido o continente americano em 2, tá? A gente chama de regionalização histórico-cultural, tá? Então, essa regionalização histórica, cultural, eu divido o continente americano em 2. América anglo-saxônica, que é falada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, e do México para baixo, América Latina, que tem aí como língua latina as principais, que é o português e o espanhol, tá? Agora, quando eu divido o continente americano físico, né, ou administrativo, eu divido o continente americano em 3 partes, ok? Sim, América do Norte, América Central e América do Sul, tá?
A América Central, a gente vai estudar ela um pouquinho mais adiante, e a gente vai ver que ela também está regionalizada, tá? Em América Istmica e América Insular, tá? Mas aí mais para frente a gente vai ver. Agora a gente vai falar um pouquinho da população. Então aí nesse primeiro a gente viu as principais línguas, né? Os principais idiomas oficiais falados nos dois continentes, tá? Na África e no continente americano. Agora, na página 26, a gente tem ali, ó, como você estudou no capítulo anterior, a população é um dos elementos necessários para a formação de um Estado. A gente já viu isso, né? São três pontos básicos que é necessário para se formar um país, né? Um Estado-nação, que é o que mesmo? Quais são os 3 pontos? Governo, território e população. População, tá? Então, a gente vai estudar agora as populações. Também vimos que se trata de um conceito diferente de povo, pois envolve ainda a questão da identidade entre as pessoas denominada nação. A população é, de maneira ampla, a soma de indivíduos em determinada unidade, que pode ser um país ou estado, mas também pode ser uma cidade, um bairro, uma região e, por que não, um continente. Neste capítulo, vamos estudar mais especificamente as populações que formam os países da América e da África, isto é, as populações nacionais americanas e africanas. Começaremos pelas suas formações para, em seguida, reconhecer as principais características demográficas de cada continente. Só um pouquinho. Para vocês duas, vai para lá. Ai, meu Deus. Aí temos aqui, formação populacional, entre o distanciamento e a proximidade. Como você percebeu na abertura do capítulo, esses continentes compartilham um aspecto comum, presente na história de quase todos os seus países, a experiência da colonização europeia, tá? Então, aí nós temos isso em comum, tanto no continente africano, quanto aqui na América, a gente teve essa experiência de colonização por parte dos europeus, tá? Nem todos são iguais. Tem algumas outras partes do continente africano que não foram colonizadas pelos espanhóis e portugueses, assim como foram aqui, tá? No continente, na América Latina, tá bom? Tem outra coisa também diferente na América, que foi o tipo de exploração, né, que foi feita, tá? O tipo de colonização, desculpa, que foi feita com os nossos colonizadores, tá? A gente tem lá no continente, na América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, eles tiveram uma colonização do tipo de povoamento, tá? Então, o que aconteceu? Os colonizadores, eles foram para lá para morar mesmo, tá? Para constituir família, constituir casa, construir cidades, vilas, tá bom? Então, eles foram para morar. Por quê que foram para morar lá? Porque eles estão, gente, na mesma faixa climática ali da Terra, tá? Esse favorecimento climático, né? Como é igual ali para os dois continentes, né? Lá na América anglo-saxônica e lá no continente europeu, eles então resolveram abrigar-se e então ficar lá, tá? Então, o que aconteceu? Lá eles foram para povoar, diferente do México para baixo, né? Que a gente fala que é a América Latina, que as condições climáticas são totalmente diferentes. É muito mais quente, tá? Então, muito mais difícil, era muito mais difícil para eles se virem morando num lugar desse. Então, como que foi o nosso tipo de exploração daqui, tipo de colonização daqui? Foi do tipo de exploração, tá? Então, enquanto lá em cima, na América Anglo-Saxônica, eles foram para povoar, tá? Aqui embaixo, eles vieram para explorar, ok? A mesma coisa aconteceu lá no continente africano. O continente africano, o tipo de colonização deles também foi de exploração, tá? Os europeus não foram para lá para morar, só para explorar, tá? Então, essas também são algumas igualdades, né, da época da colonização aí dos dois continentes, tá? Da África e da América.
Aí depois ele fala ali, ó, afinal, entre os séculos 16 e meados do século 18 na América, ou século 19 e meados do século 20 na África, quatro antigas potências europeias, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, além de suas concorrentes, Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália, administraram, exploraram e exerceram soberania, impondo suas línguas matrizes sobre as populações locais das colônias. Essa imposição, contudo, nem sempre foi acatada, de forma que outra característica bastante comum em alguns países americanos, e principalmente nos africanos, é a presença de várias línguas nativas faladas por parcelas das populações. Observe as informações do mapa a seguir, tá? Espera aí só um pouquinho. Agora a gente tem outro mapa. A gente tem outro mapa aí que mostra o continente americano e africano, tá? E a diversidade linguística e línguas ameaçadas, tá? Diferentes do outro mapa. O outro mapa, aquele primeiro que a gente viu na página anterior, ele mostra os idiomas oficiais, tá? Esse mapa aqui agora ele mostra a diversidade e também as línguas ameaçadas de extinção, tá? Então, nós temos ali separada por cor, tá, gente? As bolinhas ali, ó. Em amarelinho, são as línguas que estão em perigo, tá? Em perigo de extinção. Depois a gente tem em laranja, que está em grave perigo, e a vermelha, que está em situação crítica, tá bom? A gente pode observar, vamos direto aqui para nós, né? Vamos aqui no mapa do Brasil, bem aí no cantinho, ó, aqui do continente americano, lá embaixo, tá? A gente consegue observar que a maior parte está ali na faixa norte e oeste, né, do continente do Brasil, tá? A gente vê que tem algumas línguas que estão em situação crítica, tá? Alguns idiomas nativos que estão em situação crítica aqui no Brasil, tá, gente? Então, vamos lá, virando ali, por favor. Ele fala assim, ó, em razão da dominação colonial, os idiomas dos colonizadores acabaram por se estabelecer como idioma geral, falado pela maior parte da população. O mapa demonstra, entretanto, que apesar de a dominação colonial ter privilegiado os idiomas oficiais europeus e relegado as línguas nativas a segundo plano, há muitas regiões e países nos quais é comum encontrar pessoas que as mantêm como principal língua e que falam os idiomas dos antigos colonizadores como segunda língua, ou mesmo que não os falam. Isso ocorre, por exemplo, em Moçambique, na África do Sul e em diversos outros países africanos. Situação semelhante também acontece em países da América Central e regiões da América do Sul, como o Altiplano Andino, que abarca partes principalmente do Peru e da Bolívia, e onde são muito comuns as línguas nativas Quechua e Aymara, e outras de menor difusão, ou a floresta amazônica, onde diversas etnias vivem espalhadas por vários países, entre eles o Brasil, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem algumas dessas representações. A gente tem ali, ó, a Ilha do Sol, na Bolívia, essa foto foi tirada em 2015, né? No povoado rural boliviano da foto, é possível ouvir diálogos Quechua e Aymara entre os nativos, entre os habitantes nativos, tá? Depois a gente tem ao lado ali Maputo, em Moçambique, essa foto foi tirada em 2011, é uma feira ali, parece, né? Em mercados urbanos de Moçambique, como este, na capital do país, é comum ouvir pessoas falando diversos idiomas nativos, além do português. Depois a gente tem aqui embaixo, ixi, que nome que é esse? Xixicastenango, na Guatemala, foi tirado em 2016. Esse povoado, uma das populações mais tradicionais do país, conserva ainda hoje o antigo idioma maia,
e outros. E depois, por fim, a gente tem a Cotoxoca, no Equador, foto tirada mais recente, em 2017. Olha só, gente, olha a casinha deles lá, né? É bem da época mesmo, né? Eles não tiraram essa parte cultural, né? Das raízes deles ainda permanece, ó. Nessa comunidade da Amazônia Equatoriana, vários idiomas nativos são falados pela população indígena, tá? Então, a gente viu aí quatro países, né? Dois aqui da América do Sul, que é a Bolívia e o Equador. A gente tem Moçambique, lá na África, e a gente tem a Guatemala, aqui na América Central, tá? Então, aí temos lugares distintos que não perderam suas raízes, inclusive o idioma, tá? Agora, a gente tem aí atividade para fazer. A gente vai fazer, gente, a cartografia, essa parte de cartografia, atividade 1 e 2, tá? 1 e 2 somente no caderno. Por que que eu não vou pedir a 3? Porque a 3 é pesquisa, tá? Então, não dá para a gente fazer a pesquisa aí agora, a gente vai fazer ela depois. Então, vamos lá, na página 26, a primeira atividade, ela fala assim, ó, é no caderno, tá, gente? Observe o mapa da página anterior e localize a região onde você vive. E aí ele pergunta, há alguma língua em risco nas proximidades, tá? Então, a gente já viu ali o mapa do Brasil, que eu já expliquei para vocês, né? Já mostrei ali, vamos lá mostrar de novo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no mapa do Brasil. A gente consegue perceber que tem alguns idiomas ali, ó, lá no norte, tá? No norte, e também na região oeste, aqui do ladinho, tá? Do Brasil. E tem línguas ali que está em situação crítica, né? Ou até mesmo em grave perigo, né? E mais espalhadas a gente tem no Brasil em perigo, que está na bolinha amarela, né? Aí, gente, essa questão aqui, eu já fiz uma pesquisa, tá? É uma pesquisa para poder falar para vocês melhor as línguas daqui da nossa região, tá? Daqui da nossa região que estão correndo risco ou que estão em perigo já, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Só me dá um ok aí se vocês vão estar olhando. Deixa eu ver aqui. Ó, essa primeira, ela é grandinha, tá? Porque é uma pesquisa, tá bom? Eu consegui tirar o máximo que eu pude daqui, tá? Então, não tem como eu enxugar mais, tá bom? Vocês estão conseguindo? Eu tô conseguindo, professor. Pessoal lá da escola, tá vendo? Sim? Tá bom. Então, ó, eu vou ler aqui para vocês, e aí eu vou deixar vocês copiarem e vou dar uns minutinhos, tá? Ele fala assim, ó. Então, ele pergunta ali, observe no mapa, né, e localize a região onde você vive, tá? A nossa região é qual? Qual que é a região que a gente vive? A região Centro-Oeste. Centro-Oeste, né, gente? Região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, tá? Então, quando eu falo em região, a gente já sabe que é o Centro-Oeste. Então, olha só. Aí ele coloca ali, então, na nossa região, tá? As mais faladas são a Guarani, Kaiowá, Terena e Cadiuel. O problema é que as línguas estão caminhando para a extinção. As do tronco Macro-G, Ofaié e Guató já estão quase extintas. Os Guató vivem em Corumbá e na aldeia em ilha distante no coração do Pantanal, além de também viverem em terra recém-demarcada no Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, estima-se que existam apenas 5 falantes, tá, gente? Olha isso. Então, a língua Guató, aqui no Mato Grosso do Sul, só tem 5 pessoas que ainda falam essa língua. Aí, depois ali, os Ofaié, que vivem em Brasilândia, estão em situação ainda mais perigosa. 3 falantes, tá? Os únicos no mundo inteiro. As línguas Guarani, Kaiowá, Terena e Cadiuel estão em posição mais segura por terem mais falantes, mas nada é garantido
se não há interesse e investimento, tá? Então, aí a gente consegue observar que tem algumas que, infelizmente, vão entrar em extinção, que é o caso da Guató e do Ofaié, né, gente? Uma só tem 5 pessoas que ainda a falam, e a outra só tem 3, né, no mundo inteiro, tá? Então, está correndo grave, né, grave risco mesmo de entrar em extinção. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Vou só tirar o coisa aqui. Ah, tem alguém querendo entrar, peraí. Pessoal, qualquer coisa me chama, tá? Professora, aumenta a imagem para eles poderem copiar. Não tenho como aumentar mais. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar mais, peraí. Não aumenta. Professora, você apertar Ctrl Shift e scroll do mouse. Já tentei. Ah, Não vai. dá assim, ó. Amanda tá aqui. É verdade, Murilo. É verdade. Deixa eu ver se eu aumento aqui, peraí. Aí, tô tentando, gente. Melhorou? Sim.
se tem alguém aqui. Só vou fazer a chamada, tá? Amanda. Ana Gabriela. Presente. Ana Carolina. Presente. Lisa. Ana Lisa. Ana Clara. Catarina. Diogo. Gabriel. Rurik. Presente. Isabela. Isabelle. Júlia. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Lucas Alves. Lucas Kuroki. Presente. Luiz. Deixa eu ver se o Luiz está ali. Luiz. Não. Maria Clara. Maria Clara. Não. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Murilo. Nicole. Presente. Rafaela. Rodrigues. Presente. Rafaela Frank. Rafaela Frank. Não. Pessoal, deu tempo? Sim, né? Eu vou voltar. Meninos, então vocês perceberam, né, como que tá o negócio dos idiomas oficiais em risco aqui na nossa região, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul. Se a gente for pesquisar, igual lá na região norte que a gente viu aqui, né, ó, lá no mapa, tem bastante pontinho também vermelho e laranja na região norte, vai ter outras tantas línguas que também correm o risco de extinção, tá? Mas como que ele pediu para a gente ver a região, tá bom? Ó, mas acabei de perguntar se deu tempo. Estão conversando, então. Tá, vou passar de novo. Vou dar 1 minuto. Podem copiar.
Cacau. Cacau. Pronto, pessoal, deu tempo agora? Deu tempo? Terminaram? Bom, já passou até de mais de 1 minuto que eu já tinha falado para vocês, então vamos lá. Continuando, tá? Depois a gente tem a questão número 2. Ele fala o seguinte: quais países ou regiões apresentam maior quantidade de línguas ameaçadas no continente americano e no continente africano, tá? Então a gente vai ter que fazer um apanhado dos dois, tá bom? Das línguas, quais regiões ou quais países, né, do continente americano, que tem mais idiomas ameaçados, e depois do continente africano, tá? Vou passar aqui também, essa aqui é mais rapidinho. Aí temos a questão 3. Não, essa aqui não. Essa não tem, tá? Essa aqui a gente tem que fazer, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se mostra aqui para mim, peraí, pessoal. Vinte e seis. Tem aqui a 2, eu não coloquei ali para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui a número 2, tá? Peraí. Não, 26, né? 26, atividade 2.
Tá, essa é a questão 2, tá? Pronto? Pronto, pessoal? Sim. E deu tempo, né? Vamos lá. Voltando. Ok. Meninos, então a questão 3 só que a gente não vai fazer dessa página, tá? Depois a gente faz ela, que é outra pesquisa, tá bom? Continuando ali na página 26, lá embaixo. Em décadas recentes, tem sido cada vez mais comum que línguas nativas se reafirmem por meio de programações culturais, sendo inclusive adotadas oficialmente pelos governos. É o caso, por exemplo, da África do Sul, país que apresenta 11 idiomas oficiais, ou do Peru e da Bolívia, que adotaram o Quechua e o Aymara como idiomas oficiais, ao lado do espanhol, além de mais de 36 outras línguas nativas, no caso da Bolívia. Ou ainda o Paraguai, país cuja população tem grande parte fala o Guarani, com suas variações regionais, mas o governo se comunica historicamente pelo espanhol, realidade que tem passado por transformações nos anos recentes. A esse respeito, leia o texto seguinte. Gente, esse texto é muito interessante, tá? Ele fala, então, da língua guarani, que é próxima da gente, né? A gente tem aqui os nossos vizinhos paraguaios, né? Ali na fronteira, e tem bastante também paraguaio que vive ali na região de Ponta Porã, né?
e que falam constantemente a língua guarani, tá? E a gente vai ver algumas dificuldades que essa língua vem passando, passou e vem passando, tá? Então, ele fala ali nessa reportagem, é um pedaço da reportagem, né? A história de repressão ao Guarani no Paraguai e o esforço para revigorá-lo, tá? Então, aqui, já no título, a gente já vê que, primeiro, as pessoas, elas foram proibidas, tá? Ó, repressão, elas foram proibidas de falar, então, essa língua nativa guarani, lá no Paraguai, e agora, inverteu a situação, tá? Agora eles procuram, vamos colocar, renascer as línguas, tá? Esse idioma. Então, olha só, ele fala, olha, apesar de ter status oficial no país vizinho, o idioma ainda é alvo de discriminação e estigma social. Olha isso, tá? Então, quer dizer o quê, esse estigma social? Que as pessoas, né, de menos poder aquisitivo, elas eram distinguidas dessa forma, tá? Então, a pessoa que tinha um poder aquisitivo menor são as pessoas que falam a língua nativa, tá? Ou, no caso, o Guarani, tá? Então, elas eram recriminadas por conta disso. Então, vamos lá, ó. Entre os mais de 400 idiomas falados nos países da América do Sul, somente 7 são línguas oficiais, tá? São eles, o espanhol, português, inglês, holandês, aimará, quechua e guarani. Estas 3 últimas têm origem indígena. O aimará e o quechua predominam no Peru e na Bolívia. Já o guarani é falado, sobretudo, no Paraguai, como outras línguas nativas em território que vieram a ser colonizado. O guarani foi alvo de perseguição, com punição para quem o falava em público, exclusão do sistema de ensino e diminuição do número de falantes. Olha só, então, gente, quem continuasse, né, a falar esse idioma, o Guarani, lá no Paraguai, ele era excluído de tudo quanto é forma, tá? Primeiro, ele era excluído dos sistemas de ensino, tá? E depois ele tinha diminuição do número de falantes aí, ó, tá? Depois ele coloca ali, ó, mas nos últimos anos, diversos grupos tentam reavivar o Guarani no Paraguai, onde, apesar de mais de 80% da população falar o idioma, ele ainda é atrelado a um estigma social e possui um passado recente de repressão. O Guarani reprimido, visto como língua vulgar e inferior ao espanhol, por parte da população ainda hoje, o Guarani tem uma longa trajetória de repressão no Paraguai. A grande maioria dos paraguaios só falam Guarani, moram na zona rural. Não dominar o espanhol significa grande chance de exclusão social no Paraguai, com dificuldade de acesso às profissões mais valorizadas. O Guarani também é falado na Bolívia e no Chile, em menor escala em alguns locais do Brasil e da Argentina, com variações linguísticas entre esses diferentes locais. Com esse passado de repressão e estigma social, no Paraguai, o espanhol segue como idioma predominante nas escolas, no governo, na literatura, na justiça e nas empresas e na imprensa, tá? Então, olha só como que o Guarani ele foi recriminado, né? Primeiro, eles falam que quem fala o Guarani é a pessoa mais pobre, tá? Parcela mais pobre da população, parcelas da população que não vivem na área rural, tá? E quando essas pessoas que saem da zona rural e vão para a área urbana e falam o Guarani, eles acabam sendo discriminados, tá? Não conseguem emprego, não conseguem um bom emprego, né? Não conseguem vagas em escolas, tá? Tudo para eles é mais dificultoso se ele fala o idioma oficial do Guarani. Mas as coisas estão mudando, tá? Então, ali ele coloca, ó, o Guarani revalorizado. Aí ele traz aqui, ó, em 2011, uma norma chamada de Lei de Línguas reconheceu definitivamente o Guarani como língua oficial do Paraguai, ao lado do espanhol. Desde a Constituição de 92, o Paraguai era reconhecido como um país bilíngue, certificando o caráter histórico e cultural do Guarani, mas até a lei
de línguas faltava uma legislação específica sobre o uso de cada idioma. Antes de 92, o Guarani tinha um status inferior ao espanhol. Junto ao espanhol e ao português, o Guarani é uma das línguas oficiais do Mercosul, bloco econômico cujos países membros efetivos são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O reconhecimento do Guarani como um idioma usado em órgãos internacionais, do qual o Paraguai faz parte, era uma das diretrizes da lei de 2011. Aí a gente tem ali também a última parte, idioma também na política. Apesar do estigma atrelado ao idioma, há sinais de que a situação está mudando. Alguns grupos de eleitores têm pressionado figuras públicas nos últimos anos com o intuito de descobrir quais políticos paraguaios não falam guarani. Quem não fala costuma virar alvo de críticas. Os políticos se sentem pressionados porque agora sabem que quem não fala a língua do povo, guarani, está longe do povo, disse Maria Glória Pereira, tradutora das tirinhas da personagem Mafalda para o Guarani e integrante da Academia de Línguas da Língua Guarani, em entrevista ao jornal americano The New York Times, tá? Então, olha só, gente, eles estão revigorando a língua guarani, então, lá no Paraguai, tá? E estão pressionando, porque a maioria da população, ela fala a língua guarani, tá? Então, ela está pressionando os seus representantes. Se eles não falam a língua guarani, eles, já são cortados aí da vida pública, tá? Ou seja, vai ter uma vida política bem curta, né? Lá na outra página, na página 28 agora, além da diversificação de idiomas não oficiais, em certas regiões e das semelhanças linguísticas observadas por conta do passado comum de colonização, há outro aspecto histórico que fornece uma conexão ainda mais direta entre as populações desses continentes. Próprias pessoas. Oi? Não estou ouvindo, você vai ter que vir mais pertinho para eu poder te ouvir. Vem perto, gente. Vem aqui perto do computador aí, senão eu não vou ouvir. Não estou entendendo. Por que os paraguaios foram proibidos de falar o Guarani? Porque ela foi tida como uma língua pobre, vamos falar assim, tá? Para eles, não é que ele foi proibido, tá? Ele era discriminado, ele era recriminado. Por quê? Porque as pessoas que falavam somente o Guarani eram pessoas de menos instrução, tinham menos escolaridades, e eles falavam que elas, falavam não, né? Eles acabavam inferiorizando essas pessoas, tá? Não é assim que eles não foram proibidos, mas eles eram discriminados. E aí essa discriminação, ela acaba prejudicando a forma da pessoa viver, tá? A condição socioeconômica dela. Por quê? Porque a gente viu ali que elas acabaram sendo exiladas lá na zona rural. Porque quem vem para a cidade tem que saber falar o espanhol, tá? Lá no Paraguai. Agora, era assim, tá? Antes de 2011, tá bom? Agora, de 2011 para cá, eles estão recuperando a língua guarani. Tanto que agora a própria população, que é a maioria, né, que fala o guarani, está pressionando, tá, seus governantes para falar a língua guarani. Então, eles já estão ali, de olho no radar, né? O político, né, vamos falar assim, que não fala o idioma oficial do país, do próprio país, então ele já está sendo tesourado, tá? Então ele já vai ficar de lado aí. Então ele vai ter que correr atrás, aprender a falar a língua nativa, né? Porque provavelmente ele nasceu numa época em que o Guarani era discriminado, então não houve interesse, né, de aprender, tá? Então vai ter que correr atrás do prejuízo. Ok? Certo ou ainda tem dúvida?
Certo? Ok. Ali na página 28, tá? Cadê? Até nem esqueci que eu ia falar aqui. Ah, tá. Durante o período colonial, europeus dominaram. O Diogo quer saber, mas por que foi caracterizado uma língua pobre? Ah, sim, por que foi caracterizado uma língua pobre o Guarani, tá? Porque eles não quiseram. Lembrando assim, ó, a língua é a língua pátria deles, tá? O Guarani é a língua pátria deles. Só que o que aconteceu? Né, na época da colonização, vieram os colonizadores. E eles, como nacionalistas, eles não aceitaram falar outro idioma, tá? Então, o que prevaleceu? A ordem dos colonizadores, né? E essas pessoas não quiseram aprender essa língua, tá? A segunda língua, que seria, então, a língua latina. Eles quiseram permanecer com a língua pátria deles. Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Se fosse aqui no Brasil, tá? Hoje, nós falamos a língua latina, que é o quê? Origem do português e do espanhol, né? Que são as nossas heranças da época da colonização. E se, naquela época, né, todos se recusassem a aprender um novo idioma? A gente ia estar falando uma língua indígena, a língua indígena da época, tá? Então, eles, vamos falar assim, que não quiseram, então, aprender esse novo idioma que não é nativo deles. Eles quiseram continuando com as raízes deles, tá? Continuando falando, então, a língua guarani. Deu para entender? Sim? Posso continuar, então? Perfeito. Então, vamos lá. Durante o período colonial, europeus dominaram ambos os continentes e os ocuparam, deixando muitos descendentes. Por séculos, praticaram o comércio de africanos escravizados e trazidos à força, algo atualmente inaceitável, o que acabou por promover forte miscigenação no continente americano entre americanos nativos, europeus, nativos africanos, gerando descendentes mestiços desses grupos, tá? Observe o mapa que representa os principais deslocamentos populacionais intercontinentais entre os séculos 16 e 20. Gente, esse mapa é bem interessante, tá? O primeiro, ó, ele fala que o título do mapa, ele fala o seguinte: principais fluxos migratórios entre os séculos 16 e 20, tá? Principais fluxos migratórios. Porém, a gente tem que ressaltar que os africanos, tá? Eles não são migrantes. Nessa época, eles eram escravizados, tá? Então, assim, quando você migra de um lugar para outro, você vai porque você quer, tá? No caso dos africanos, não foi isso que aconteceu, né? Eles foram forçados a vir, ok? Então, eles foram escravizados, forçados a vir, tá? Aí, a gente tem aqui algumas rotas, né? Algumas rotas. A gente consegue perceber ali que só de africanos que vieram para o continente americano foram cerca de 12 milhões que foram trazidos à força, tá? Ou seja, eles vieram escravizados, tá? E ali eles dividiram, né? Ó, foi um pouco lá para América do Norte e um pouco aqui para América do Sul, ok? Depois a gente tem outros ali, né? Também foram, de africanos também foram ali para a Europa, entraram por aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, ó, do mapa, tá? Bem aqui nesse cantinho, que é o Oriente Médio, tá? Então, eles também foram forçados, né, a ir para lá, cerca de 4,3 milhões de africanos. E a gente teve também ali, ó, como os europeus, gente, dá uma olhada em como os europeus conseguiram dominar, né, quase todos os continentes naquela época, tá? A gente vê ali, ó, os europeus, essa primeira setinha aí, ó, tá? Nessa cor mais escura, a gente vê, ó, eles saíram da Europa, foram para a América do Norte, foram para a América Central, foram para a América do Sul, foram para a África,
e aí, por último, eles foram para a Oceania, ok? Eles não conseguiram abranger, vamos falar assim, né, a sua potencialidade em colonização somente na Ásia. Se vocês virem aí, isso é o único continente que eles não foram, tá? Agora, os asiáticos saíram dali, olha isso, atravessaram o planeta inteiro, né, e foram parar lá na América Central, tá? Então, aí foi os únicos locais ali por eles explorados, tá bom? O resto, quase tudo foi pelos europeus, tá? Então, vamos lá, ó. Aí a gente tem, aqui embaixo, como você pode observar, no período representado, a América foi o destino predominante de imigrantes europeus. Isso é verdade, né? Vieram de vários locais ali, ó, da Europa, né? E se espalharam pelo continente americano, né? Que também migraram em menor proporção para outros continentes. E dos migrantes africanos, grande parte deles deslocada forçadamente como escravizados. É aquilo que eu estava falando, né? Eles não vieram para cá de forma espontânea. Não por acaso, muitos dos países são atualmente marcados pela influência africana, que se manifesta em diversos aspectos, como ritmos e danças típicas, algumas tradições religiosas, culinárias, técnicas agrícolas, entre outras, tá? Então, aqui ao lado, a gente vê aí uma dessas manifestações culturais, né, que é a dança do Congo, lá no Panamá, tá, gente? Em 2015, essa foto foi tirada aí, ó. Tudo muito colorido, né? Bem bonito. Aí, lá na outra parte, ai, vamos ver, falta quase uma hora, né? A gente tem bastante coisa para ver. Diferentes dimensões do colonialismo, tá? Ali ele coloca o colonialismo. Deixa eu só perguntar. Aqui, gente, essa parte aqui dos fluxos migratórios da página anterior, ficou ok para vocês? Sim. Tá, então, vou continuar. Diferentes dimensões do colonialismo. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente tem duas tabelas aí embaixo, né, 2 bloquinhos, que falam desses aspectos do colonialismo lá na América, aqui na América, desculpa, e lá na África, tá? Naquela época lá atrás, na época da colonização, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O colonialismo pode ser entendido como o sistema internacional das relações econômicas que vigorou em diferentes partes do mundo desde o século XV até meados do século XX, quando nas décadas que se seguiram a Segunda Guerra Mundial entrou em decadência. Atualmente sobraram poucos locais no mundo em situação parecida à das antigas colônias, geralmente ilhas ou pequenos territórios. Um deles é a Guiana Francesa, vizinha do Brasil, que faz fronteira com o estado do Amapá ao norte. Entretanto, de modo muito diferente da condição das colônias, no auge do colonialismo no mundo, caracterizado pela relação de subordinação entre uma metrópole e sua colônia, a Guiana Francesa é atualmente considerada um território ultramarino francês. Pessoal da sala, ô Gabriel, presta atenção, tá? Que eu tô vendo aí você olhando para trás. Seus habitantes são cidadãos franceses e, embora haja alguns movimentos que reivindiquem a independência, trata-se de uma região estável em suas relações com a capital, Paris. Então, olha só, gente, quem nasce lá na Guiana Francesa, que fica aqui na América do Sul, é um cidadão francês, tá? Tanto que o idioma deles lá, oficial, é o francês. E também é uma língua latina, tá? Não sei, eu não estou ouvindo. Vai ter que vir perto para falar. Pergunta de novo. Não entendi. Quem nasce na Guiana Francesa é o quê? Eu acabei de falar isso, você não estava prestando atenção, você estava olhando lá para trás, que eu vi. Quem nasce na Guiana Francesa é um cidadão francês.
que que é francês? Porque a colonização, porque lá ainda não é um país descolonizado, tá? Eles ainda pertencem à França. Então, quem nasce lá é francês, tá? É europeu, vamos falar. Ainda é europeu, tá? É isso? Não? Gente, é que tá muito ruim o som, eu não consigo ouvir o que vocês estão falando. Gabriel achou que era guianês francês. Não, não. Ah, tá. Você fala o gentílico, né? O gentílico de quem nasce na Guiana? Vamos pesquisar aqui. Peraí. Vou colocar aqui. É porque, tipo assim, professora, quem nasce na França é francês, na Guiana francesa. Ah, eu vou procurar aqui. Deixa eu ver. Ah, como que é? É guianense. É guianense ou guianês. Guianês, tá? É, tem esses dois, tá? É guianense ou guianês. Esse termo, Gabriel, termo a gente chama de gentílico, tá? Gentílico. Por exemplo, qual é o gentílico de quem nasce no Brasil? Brasileiro. Qual é o gentílico de quem nasce no Mato Grosso do Sul? Sul-mato-grossense, tá? Quando você quer se referir, né, por exemplo, igual você falou aí, que eu não tinha entendido a pergunta, né? É o gentílico, a professora quer saber qual que é o gentílico de quem nasce na Guiana Francesa, tá? Então, aí sim eu ia entender, é que eu entendi, você estava falando, eu entendi outra coisa, tá? Pode falar, Lucas. A língua falada na Guiana é o francês. A Guiana normal? Ah, tá, a Guiana normal. Vamos ver se é português ou se é espanhol, tá? Peraí, deixa eu ver. Qual idioma falado na Guiana? Ah, tá. Olha que interessante. Ele fala aqui, ó, o seguinte, que a língua oficial da Guiana, não a francesa, tá? Só a Guiana, é o inglês, tá? Por quê? Porque ela faz parte, ó, ainda que pertença ao continente sul-americano, a Guiana faz parte do Caribe anglófono, grupo que tem o inglês como língua oficial, tá? Então, a Guiana, não a francesa, né? A Guiana, ela fala, então, o idioma oficial deles é o inglês. Olha que interessante, essa eu não sabia também, hein? Muito bom, descobrimos juntos, olha aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu continuar aqui, ó. Como você deve ter percebido, há muitas diferenças entre os processos coloniais que ocorreram na América e na África, a começar pelo período de cada um. Vários outros aspectos distinguem as experiências coloniais de cada continente. Observe o quadro abaixo. Então, aí, aquele quadro que eu tinha falado para vocês. Gente, deixa eu só comunicar uma coisa, ó. Esse conteúdo que nós estamos vendo hoje, tá? Desde a primeira página, na página 23, é o conteúdo do simulado de vocês, tá? Então, vamos prestar atenção aí para vocês conseguirem fazer o simulado quando chegar lá na vez. Aí, ele coloca ali os dois quadros, tá? Os aspectos do colonialismo na América e, do outro lado, os aspectos do colonialismo na África, tá bom? Então, vamos primeiro, ó. A gente tem ali o auge, né, do colonialismo, o auge na América foi entre os séculos 15 e 19, enquanto que na África foi entre os séculos 19 e 20. Foi tardio, tá vendo? Como foi mais tarde do que aqui, né?
primeiro eles vieram, então, para colonizar e explorar aqui, e depois foram colonizar e explorar lá, tá? Aí a gente teve ali, ó, as consequências demográficas visíveis. Primeiro aqui na América, ó, extinção de muitas comunidades nativas, chegada de estrangeiros, miscigenação, que é a mistura, né, destes com a população local e com os demais estrangeiros. Enquanto lá na África foi o seguinte, ó, antes do século XIX, enquanto na América chegavam africanos e europeus, na África ocorria uma grande subtração da população produtiva. Lembra que a gente acabou de falar aqui, os europeus iam lá, tiravam, né, então, das suas famílias, aqueles africanos, os mais fortes, principalmente homens, tá? Homens e mais fortes, mais jovens e mais fortes, e traziam, então, para cá, para o nosso continente, a força, né? Para quê? Para eles trabalhar, né, gente? Trabalhar forçado e trabalhar duro, tá? Então, houve essa subtração dessas pessoas mais jovens, mais fortes, né, para trabalhar aqui, tá? E a partir do século XIX, divisões étnicas são acentuadas por privilégios concedidos pelas administrações das colônias a alguns grupos e por fronteiras coloniais que depois se tornariam nacionais, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, principais potências internacionais aqui no continente americano. Quem foram, né, as principais potências europeias que dominaram a América, tá? Que dominaram a América. Nós tivemos Portugal, Espanha e Inglaterra. Enquanto, né, que lá na África foram somente a Inglaterra e a França, ok? Tanto que também tem alguns países, né, lá na África, que tem o idioma francês aí como oficial, tá? Depois, vamos lá. Falando da economia agora, né, economia internacional, ó. Vivia a fase do mercantilismo. O que é isso? Vivia-se, então, da negociação de produtos, né? Vendas de produtos, né? Comércio, tá? Então, comercialização ali, caracterizada pela aquisição de lucros por meio de compra e venda de produtos. A maioria deles acessíveis somente às elites, né? A parte mais rica da população. E produzidos, muitas vezes, por meio de trabalho escravo, tá? E já na economia da África, naquele século XIX e XX, vivia a fase do capitalismo industrial, caracterizada pela produção e pelo consumo de massa de mercadorias produzidas com trabalho assalariado. E depois, aqui, por último, a gente tem, ó, derrocada do sistema na América, nas principais décadas do século XIX, antecedem sua ascensão na África, nas décadas finais do mesmo século, mas com novo formato e contexto. E lá na África, em razão dessas diferenças, muitas vezes denominado neocolonialismo, tá? Gente, aqui a gente conseguiu, então, nesses dois quadros, perceber os aspectos, então, e as diferenças, né, entre uma época, que aqui na América foi entre o século XV e XIX, e lá, tardiamente, né, mais tarde, na África, entre os séculos XIX e XX, tá? Depois a gente fala ali, descolonização e formação dos estados. O que é descolonização? É quando os nossos colonizadores foram embora, tá? Deixaram, então, aí esses dois continentes, né, sem ninguém, ou seja, a gente se tornou independente, tá? Nos tornamos independentes. Lembrando, gente, que aqui no Brasil, essa descolonização aconteceu porque aqui eles sugaram, né, assim como no continente africano também, né, sugaram tudo que podiam, né, tudo que podiam eles levavam lá para a coroa deles, né, lá na Europa, e deixavam aqui para a gente, então, aquele vazio, né, vamos falar assim, aquele vazio, porque não tinha quase mais nada para explorar, né, então, eles, foram embora. Mesmo porque ficou difícil para eles, o seguinte, eles tinham que cuidar, gente, de duas regiões, né, a deles, lá na Europa, e aqui.
Como aqui já não estava visando mais tanto lucro, o que eles fizeram? Largaram mão e voltaram para a terra deles, tá? É a mesma coisa que aconteceu lá na África. Vamos falar assim, retiraram tudo que possível, né, principalmente de minerais, tá? Dos minerais preciosos. E quando já não tinham mais quase nada, para eles não era mais viável, então fazer aquelas viagens, né, demoradas pelo oceano, né, que fazia a barco, né, e lembrando que era barco à vela, e aí para eles não ficou mais viável, então, tá? Então, o que eles iam fazer ali naquele território, se não tinha mais nada para explorar? Então, resolveram voltar, né, e deixou, então, principalmente a população africana, né, o país africano, a ver navios, né, gente? Ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Porque até então, eles só viviam do trabalho para os colonizadores. Viviam sob as ordens dos colonizadores. E aí não sobrou mais nada para eles. Não sobrou recursos minerais, não sobrou pessoas para governar, tá? Então virou um caos, vamos falar assim, tá? Virou um caos total. Essa descolonização no começo, né, da África, foi um caos total mesmo, tá? Depois, né, logicamente, com o passar dos anos, foram se apaziguando, tá? Aí, então, a gente vai ver. Logo depois, então, dessa descolonização, houve a formação dos estados, que até então era uma terra só. Lembram-se como que era aqui no Brasil? A gente estudou isso ano passado, né, na regionalização do Brasil. A primeira regionalização, então, do continente sul-americano foi o Tratado de Tordesilhas, né? Foi aquele acordo entre portugueses e espanhóis, certo? Depois, no ano de 1750, como já não se respeitava mais esse tratado, né, de Tordesilhas, porque um começava a entrar no território do outro para explorar, esse tratado, então, de Tordesilhas, ele sumiu e deu, então, ao lugar o Tratado de Madrid, né, em 1750, tá? Então, a partir dali, começou-se a formar os territórios, começou a formar-se, então, os estados, que até então não tinha, que era uma terra só. Lembrando que o Tratado de Madrid foi aquele em que a gente começou, então, a ter aquele contorno na parte oeste do Brasil, que antes não tinha, né? Antes era só América do Sul, era uma terra só, né? A América do Sul era uma terra só, não tinha limite a terra brasileira, né? Até onde ia o território brasileiro, né? E aí veio, então, essa formação, como a gente, quase, né, como a gente conhece hoje, que é a delimitação a oeste do território brasileiro, tá? Então, vamos lá, ó. Com exceção da Etiópia e da Libéria, todos os países americanos e africanos foram fundados por processos de descolonização quase sempre violentos. Na maior parte das vezes, a independência só foi conseguida por meio de guerras envolvendo o exército das metrópoles contra as forças coloniais. No que diz respeito à África, esse processo ocorreu há aproximadamente meio século. A maioria dos casos na década de 1960, ou em menor proporção na de 1950. Sob forte influência dos eventos decorrentes do fim da Segunda Guerra Mundial, líderes africanos, geralmente educados nas metrópoles europeias, cada vez mais passaram a exigir independência e conseguir apoio popular. Aí a gente tem aqui, ó, na outra parte, esse texto aqui é bem interessante, tá? Na página 30. Aí ele fala assim, ó, no plano externo ao continente africano, as duas superpotências da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, não tinham colônias e, portanto, davam apoio a movimentos de independência, visando angariar novos aliados entre os estados nascentes. Muitas vezes forneciam apoio militar, ensejando guerras de independência contra as metrópoles e, posteriormente, guerras civis entre grupos internos pelo poder. Esse cenário se repetiu, com variações locais, em muitos países e ainda hoje é alvo de disputas, tá? Aqui na América, a gente não vê mais isso, tá? Esse tipo de guerra, a não ser no Haiti, tá? O Haiti sofreu, né, lá, alguns anos atrás, antes do ano de 2010, se não me engano,
esse tipo de guerra civil. O que que é essa guerra civil? São grupos, tá, divididos no próprio território que lutam por aquele local, tá? Então, eles entram em guerra entre eles, e quem sofre com essa é a população, né? A população em geral, tá? Mas, lá na África, gente, tem muitos países que ainda vivem em guerra civil, tá? Ou seja, disputa por territórios. Aqui, vamos falar, já na América, a descolonização aconteceu primeiramente nas 13 colônias inglesas, né? Que foi ali onde tudo começou, lá nos Estados Unidos, na parte leste dos Estados Unidos, onde começou as 13 primeiras colônias. Lembrando que hoje foram transformadas em estados, né? Primeiro era colônia. Estados Unidos tem 50 estados, tá? Então, as primeiras foram essas 13, que passaram a se chamar Estados Unidos da América, no ano de 1776, em meio a uma guerra de independência que havia começado em 1775 e se estenderia até 1783. Alguns anos depois, enquanto os Estados Unidos expandiam seu território independente para o oeste, lembrando que as 13 colônias eram a leste, tá? A leste, gente, é na onde? É no oceano, tá? Beirando o Oceano Atlântico. Parecido aqui no Brasil, né? Os nossos colonizadores entraram pelo Oceano Atlântico lá no Nordeste, né? Em Salvador, né? Depois de anos e anos para frente, que eles acabaram a oeste do Brasil, tá? Pois ele fala ali, uma revolta de escravos iniciada em 1791 na ilha de Santo Domingo, metade colonizada pela França e metade pela Espanha, expulsou os colonizadores franceses e declarou-se independente em 1804, dando origem ao Haiti, que a gente acabou de falar dele aí, ó. A outra metade da ilha se tornaria a República Dominicana em 1844. Embora fosse uma época de comunicação muito lenta, muito mais lenta do que estamos acostumados, os relatos desses eventos se espalharam por todo o continente. Lembrando que como que era a comunicação na época, né? Era por carta, e a carta ia dentro do território, a cavalo, né? O pessoal viajava a cavalo, ou ia a pé e levava, né? E entre continentes era a navio, né? Então era muito mais demorado para se ter aí os meios de comunicação naquela época, promovendo expectativas de independência entre os líderes das colônias. Assim como revoltas populares dos escravizados. Na Europa, o imperador Napoleão Bonaparte conduziu uma série de guerras entre 1803 e 1815, enfraquecendo as monarquias espanhola e portuguesa. Chegou a aprisionar a família real da Espanha entre 1808 e 1814, deixando as colônias hispânicas sem autoridade soberana plena no período. Isso favoreceu disputas entre líderes locais e regionais que posteriormente se voltariam contra a coroa quando esta visava recuperar seu domínio, o que originou várias repúblicas. Essas, aos poucos, foram abolindo a escravidão, uma a uma. O caso do Brasil difere dos demais, pois a família real portuguesa escapou de Napoleão ao se mudar para o Brasil em 1808, onde permaneceu por mais de uma década. Apesar de ter havido inúmeros conflitos por independência ou separatismo, em 1822, Portugal cedeu a independência à colônia de maneira negociada, instaurando uma monarquia com um sistema parlamentarista incipiente. Esta levaria muitas décadas para abolir a escravidão, somente em 1888. Este cenário de independência negociada entre colônia e metrópole, seguido de um governo monárquico constitucional, só se repetiria com o Canadá em 1867, porém sem a mancha da escravidão já então abolida, tá? Então, na América, aqui, gente, olha só, esse mapa dos dois continentes, ele mostra esse número que está mostrando aí, a data, né, o ano que marcou a descolonização em cada um desses países, tá? Então, a gente vê aqui no Brasil, ó lá, em 1822, tá? E ali nos demais também.
E também a gente tem ali, ó, a separação por cor, né? Que eram os países que colonizavam, né? Esses países até então. Aí a gente tem outras atividades aí para fazer. Uma é na apostila, a primeira, tá? E as outras duas no caderno, mas são bem curtinhas, tá? Mas tem que ser feita no caderno, porque aí não tem espaço, então já coloquem a página lá no caderno, tá bom? Vamos lá, gente, atividade 1. Atividade 1. Quais foram os últimos países da América a se tornarem independentes? Aí, o que vocês vão fazer? Vão observar nesse mapa, nos dois mapas aqui, ó, tá? Da América somente, né? Então, vamos ler. Confiram as datas e respondam aí. Quais foram os últimos países da América a se tornarem independentes? Vamos lá. Pode falar. Isso mesmo, tá? Aí coloca só a data ali na frente, tá? Então, perfeito, Lucas. Guiana e Suriname, tá? Ai, Diogo, obrigada, Diogo, perfeito, tá, Diogo? É que eu não tô vendo você aí, você tá do outro lado. Desculpa, tá? Ficou aí, Guiana e Suriname. Em que ano que aconteceu? Tá cortando o áudio de vocês. Tá cortando o áudio. Gente, então foi em 1975, tá? 1975. Então, as duas, né? As duas foram, desculpa, os dois países, né? Foram os últimos, então, a se tornarem independentes no ano de 1975, tá? Guiana e Suriname. Próxima pergunta fala o seguinte, ó, o último país da América a se tornar independente foi, o último país da África a se tornar independente foi o Sudão do Sul, mas não era uma colônia até então, tá? Ele não era colônia, ele não existia, tá? Pesquise na internet e resuma o processo de independência desse país, tá? Essa daqui, lógico, não tem como vocês pesquisarem, tá? Vou passar aqui para vocês. E a questão 3, acho que ela tá junto aqui, então já vou passar. Ele fala assim, ó, compare o mapa da página 30 com o mapa da página de abertura do capítulo, aquele que fala lá das línguas oficiais, né? Que relação é possível perceber entre eles, tá? Então, deixa eu só ver aqui, só um pouquinho que eu vou... Espera aí um minutinho, gente. Espera aí. A questão dos fósforos, possibilidade. Deixa eu compartilhar aqui. Eu esqueci. Aqui. Aqui, pessoas, ó. Estão conseguindo observar aí? Estão conseguindo enxergar? Não. Oi? Tá. Então, aí a gente tem as três questões, né? Tá?
Então, vou deixar aí para vocês um tempinho, tá? A hora que vocês terminarem, me avisa, tá? Por favor. Ixi, 17. Pronto, pessoas? Terminaram. Terminaram? Beleza. Deixa eu sair daqui, então. Vou voltar ali. Essas foram bem curtinhas, né, gente? Vamos lá, então. Aí, agora a gente vai falar sobre as conexões étnicas e culturais, tá? E depois a gente vai ter uma última ali no Saiba Mais, e aí a gente termina, tá? Hoje não tem tarefa. Tá? Não vai ter tarefa. Então, vamos lá. Conexões étnicas e culturais, lá na página 31, ok? O Brasil, por ser o país não africano com maior população afrodescendente no mundo, não poderia deixar de apresentar muitas similaridades e influências africanas na cultura popular do país, das quais são exemplos famosos os movimentos da capoeira ou os ritmos musicais, como o samba e tantos outros. Essa realidade, entretanto, repete-se em maior ou menor grau também em outros países americanos, principalmente nas ilhas do Caribe, nos Estados Unidos e em menor proporção em alguns países de colonização espanhola, como a Colômbia e o Equador, tá? Aí do lado a gente tem ali uma comunidade lá no Equador, dos afrodescendentes Laloma, tá? São as criancinhas ali. E depois a gente tem aqui embaixo, né, numa roda de capoeira ali, ó, aqui no Brasil, tá? E também a gente sabe que a capoeira é uma cultura
africana, né, e que veio para cá, para o Brasil. Era uma luta, na verdade, né, era uma luta, e que se transformou aí, acho que em esporte até aqui no Brasil, né, a capoeira. Então, vamos lá. Das maiores influências que a descendência africana legou para as populações americanas, as mais conhecidas provavelmente se deram no campo cultural, em especial a música estadunidense. Ritmos hoje mundialmente famosos, como o blues e o jazz, têm suas origens nas manifestações musicais dos afrodescendentes, muitas vezes denominadas black music, ou em português, música negra. Essas manifestações culturais influenciaram músicos do mundo inteiro. Em meados do século XX, músicos negros revolucionaram a música popular do país e, posteriormente, do mundo, criando novos ritmos e estilos misturados. Entre as manifestações culturais mais famosas estão o rock and roll, que inclui também elementos rurais não africanos, como o country music e a cultura urbana do hip hop. Esta com forte influência dos afrodescendentes caribenhos, deu origem ao gênero musical rap, a danças de ruas conhecida como street dance e DJs, disc jockey, operadores de discos, e a prática artística do grafite, desenhos urbanos feitos em estilo próprio, tá? Então, aqui do lado aí a gente também tem uma foto, né, dessa dança de rua, né, do hip hop. Aí a nossa última página de hoje, tá? Ali no Saiba Mais. Tá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Essa parte aqui dessas conexões étnicas e culturais ficou ok para vocês? Ficou com alguma dúvida? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá. A gente também tem outro tipo de cultura, que a gente gosta muito, aliás. Alguém saberia me falar? Que são culturas que vieram também das raízes, né, africanas, ou que vieram da América do Norte para cá, para a América do Sul. Fala, Lucas. Mas qual que é o tipo dessa cultura? Ela não foi citada ali, mas é um tipo de cultura. Exatamente, a comida, né? A comida, a culinária. A culinária, ela também se espalhou, né? A gente teve aí a cultura africana na feijoada, não é isso? Que era a comida que eles tinham na época, que eram restos, né, do porco, que geralmente os colonizadores não queriam, que era orelha, joelho, pé de porco, rabo, né? Essas partes eles não comiam, e jogavam fora. Então, os indígenas, os africanos, o que eles faziam, né, com essa comida, com essas partes? Eles cozinhavam e misturavam junto ao feijão, tá? E aí, para poder fortalecer, porque eles tinham que trabalhar de sol a sol, né, gente? Nas lavouras, né? Ou nas extrações de minerais, né? Então, eles tinham que ter energia. E é o que eles tinham para comer, tá? E dos Estados Unidos para cá, a gente tem as redes de fast food, né? Que se espalhou aí no planeta inteiro, né? Esses fast food que até então, que é o quê? Comida rápida, né? Que a gente não tinha. Lucas, pergunta. Não, a gente tem várias influências da África, dos Estados Unidos. Das outras culturas que eles têm dos Estados Unidos e as Franças do outro lado. Eu não entendi muito bem o que você falou aí. Tá, não entendi muito bem o que você falou. Vamos lá, eu vou continuar aqui, tá? Aí a gente já termina e vocês já ficam livres aí, ó, para ir lanchar, né, ou ir no banheiro antes do intervalo. Então, ali, ó, no Saiba Mais, conexões urbanas, afro-americanos retornam à África, tá? Então, ali, ó, entre as diferentes reações que o período colonial
ocasionou nos continentes americano e africano, também podemos encontrar aspectos inusitados, como o caso dos retornados ou regressos, cidadãos afro-americanos que, por razões diversas, retornaram à África no século XIX e início do século XX. Estes casos deixaram exemplos de aspectos ainda hoje singulares na população e na arquitetura urbana em algumas partes do continente. Vejamos 2 deles. Primeiro aqui, ó, Libéria, quando ex-escravizados formaram um país, porém com muitas dificuldades. A Libéria apresenta uma formação populacional peculiar, mesmo para os padrões africanos ou americanos. O país foi fundado como Estado soberano, ainda em 1847, quando a maior parte do continente não contava com um Estado, no sentido moderno do termo, visto no capítulo anterior. Seu surgimento está relacionado à libertação de escravos em partes dos Estados Unidos, o que motivou alguns grupos a retornar ao continente nativo para construir um novo país, com auxílio da Sociedade Americana de Colonização, grupo abolicionista criado com esse intuito. Juntamente com os nativos locais, fundaram a Libéria, país cujo nome, não por acaso, remete à palavra liberdade. Apesar desse início promissor, a história a seguir seria mais complexa e muitos problemas surgiram. A população ficou dividida entre os nativos e os retornados da América. A Sociedade Americana de Colonização, com muitos ex-proprietários de escravizados entre seus apoiadores, foi acusada de visar a redução da presença de negros no país, nos Estados Unidos. Houve casos de escravização praticada por políticos e ex-escravizados na década de 1920. O sistema político, marcado pelo bipartidarismo das décadas iniciais, logo seria dominado por um único partido, que governou por mais de 100 anos, de 1878 a 1980, sem sair do poder. Vários golpes de Estado e conflitos civis têm se sucedido no país desde a década de 80. A gente já tinha falado ali, né, atrás, que alguns países africanos ainda vivem em guerras civis, tá? A Libéria, então, aí ó, é um deles. Em 2017, um novo líder ascendeu à presidência do país, o ex-jogador de futebol George Weah, considerado um dos melhores do mundo na década de 1990. Quando atuou em clubes europeus, o ex-atleta fez curso de gestão na Europa e sempre mostrou preocupação social, despertando esperança de melhorias para os anos seguintes. O outro país aí em questão é aqui, ó, Agudás, né? Africanos no Brasil que se tornaram brasileiros na África. Em meados do século XIX, a partir da década de 1830, houve grande fluxo de pessoas, embarcações e mercadorias entre o litoral da Bahia e a costa africana dos atuais países Nigéria, Benin e Togo. Essa região havia sido conhecida como Costa dos Escravos, e em razão da atuação inglesa no combate ao tráfico negreiro, deixou essa condição para se converter em um protetorado inglês livre da escravidão. Muitos brasileiros afrodescendentes e africanos libertos que haviam passado boa parte da vida escravizados no Brasil, além de portugueses e comerciantes brasileiros brancos, se instalaram nas áreas, formando parte significativa das populações de algumas cidades, inclusive bairros com características arquitetônicas próprias. Atualmente, seus descendentes formam comunidades conhecidas como agudás, que se distinguem do restante da população por hábitos, vestimentas e religiosidade. Aqui do lado a gente tem uma arquitetura colonial brasileira portuguesa, né? Em Porto Novo, no Benin, né? Lá na África, tá? Essa foto foi tirada em 2016. Pessoal, então, esse foi o conteúdo de hoje.
Vou lembrar de novo, esse conteúdo aí de vocês vai estar lá no simulado, tá? Que vai ocorrer, se não me engano, no mês que vem, tá bom? Então, já marquem aí essas páginas, página 23 até a página 32, que vai ser o que vocês terão que estudar para fazer o simulado de vocês, tá? Ficou dúvidas, pessoal? Eu sei que a gente falou sobre muita coisa, né? Hoje foi bem extenso o conteúdo, tá? Mas, vamos lá, ficou dúvidas? Se ficou... Aí, só um pouquinho, o pessoal da sala, tá? Se for perguntar, por favor, vem mais para perto aqui da câmera aí, ó, do computador. Que dia que vai ser? Que dia? Ah, gente, isso está no nosso calendário escolar. Tá? Vocês se recordam que tem Vocês se recordam naquele calendário que a tia Késia entregou para vocês na agenda de vocês? Ele está demarcado lá, tá? Então, já está lá no nosso calendário escolar. Deixa eu só ver que dia que vai ser aqui. Deixa eu ver aqui no meu. Eu acho que é dia... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai ser dia 12 de abril. Tá? Simulado de vocês. 12. Tem dia do quê, Murilo? Dia do brinquedo? Dia do brinquedo? Eu acho que vocês já passaram dessa fase, né, gente? Vocês estão a 2 passos, praticamente, do ensino médio. Aí você quer voltar para o brinquedo, Murilo? Não, tá? Infelizmente, não tem o dia do brinquedo. Pessoal, podem terminar, então, eu vou pedir para a professora terminar, então, a conexão com vocês, tá? Vocês vão sair um pouquinho mais cedo, se ela liberar, né? Vai ver se a professora vai liberar vocês, tá? Eu espero que semana que vem eu já esteja aí na sala junto com vocês, tá bom? Um beijo para vocês, beijo, pessoal de casa, tá? Pode encerrar. Beijinho.